Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai trazer mais um daquele quadro bem famoso que vocês gostam bastante, que é Analisando Livros dos Inscritos. Antes de começar, eu vou dar alguns recados para vocês. O primeiro é que, se você quer ter o seu livro analisado, se você é escritor de qualquer tipo, eu preciso ter acesso ao seu livro, é claro. Então, basta você ir no meu livro, no Wattpad, meu perfil tá aqui embaixo na descrição. O nome do livro é Desaprovando. E você se inscreve lá. Eu vou te avisar quando que eu estarei analisando o seu livro e, lógico, quando o vídeo está pronto. A segunda coisa, quer ficar por dentro dos conteúdos aqui do canal, por dentro da minha vida, ou do que eu tô lendo, o que vai ser vídeo, participar de enquetes, o meu Instagram também vai estar aqui embaixo para você estar me seguindo e ficando por dentro de tudo isso. E a terceira coisa também, muito importante por causa, principalmente para quem é escritor e sonha em trabalhar com isso, o perfil da Anne tá aqui embaixo. Ela é uma corretora ortográfica e se você for inscrito aqui no canal, ela te dá um desconto especial. Então fala com ela, também tá aqui embaixo para você ficar por dentro. Esse vídeo costuma ser muito longo, então eu não vou ficar enrolando. Eu só quero lembrar a todos que vocês são muito bons, são escritores incríveis. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu leio o livro de vocês. Só que sempre tem como melhorar. E esse é um quadro que eu faço aqui para melhorar a escrita de vocês. De forma alguma para criticar o seu trabalho ou falar que você não tem potencial de ser escritor. Se você se sentir ofendido, por favor me desculpe, porque não é a minha função ofendê-lo, e sim te ajudar a crescer e melhorar. O primeiro livro que eu vou trazer aqui para ser analisado se chama A Dama do Alvorecer, ou só Dama do Alvorecer, porque esse A eu acabei de colocar no meio. Vai contar a história de uma ilha, Eco o nome, que tinha muitas riquezas e por causa da ambição humana, essa ilha foi dividida-se em dois reinos, para preservar a ilha mesmo. Mas com o tempo, as pessoas, os humanos ficaram cada vez mais ambiciosos, em busca de mais poder e começaram a travar guerras e sangue, aquela história que a gente conhece muito bem qual que é. O solo foi manchado de desonra até o príncipe Augusto chegar. Esse príncipe vai buscar a bênção de uma espada encantada para ele poder ser rei. Se essa espada não dá a bênção, ele não vira rei. E ele vai começar a lutar para que para que a ilha seja salva novamente e volte a ser o que ela era no início. Para quem já está ligado com esse tipo de vídeo, eu sempre começo falando os pontos positivos na história. Então, o que eu gostei? Lógico, a premissa, o tema, eu gosto muito de fantasia, principalmente umas fantasias bem fantasiosas mesmo, sabe? Umas coisas bem impossíveis de acontecer. Eu gosto muito, eu acho muito barato quando o autor ele se joga na história e ele cria realmente um universo muito mágico. E isso acontece no seu livro, você tem uma imaginação e tanto. Também gostei da sua escrita, que me manteve presa, apesar dos vícios de linguagem que eu pude notar. Você usa poucos sinônimos para a mesma coisa. Para ilha, para eco, para ela, para ele, para irmão, o nome do personagem ser repetido algumas vezes. Então tem que tomar um pouquinho cuidado aí, mas a sua escrita, ela prende o personagem, então isso é um ponto positivo também. O que eu não gostei no seu livro, mano, a rapidez que os acontecimentos surgem na história. Cada capítulo do seu livro, da sua história, consegue ser... eu consegui dividir ele, se eu tivesse que reescrevê-lo, em 2 ou 3 capítulos. Vou citar alguns exemplos aqui, tentando não dar muito spoiler para a galera que vai ler. A parte que ele está em busca da aprovação da montanha. Ou a parte que ele se casa, a parte que a filha dele vem ao mundo, inclusive... Muito obrigada por colocar um personagem com meu nome na história. Por exemplo, a sua descrição de lugar tá incrível. Eu entrei naquela floresta, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali, naquela montanha, na verdade. E a sua descrição do cenário, do ambiente é muito boa, mas a descrição do momento deixa a desejar. Por exemplo, eu sei onde ele está, eu sei com quem ele está, você descreve muito os personagens, as pessoas, os lugares, mas no momento a cena é cortada com uma navalha. Eu não sei com precisão o que está acontecendo. Passa-se um momento muito rápido e isso eu senti muita falta na história, sabe? Eu acho que teve acontecimentos no ponto da história que, se trabalhados, eu poderia aproveitar junto com o príncipe. O próximo livro a ser analisado é The Infinity Innocent Sin. Eu não sei falar inglês, não sei se eu tô falando certo, gente, meu inglês é terrível. Esse livro vai contar a história de Yuki, não sei se eu estou falando certo para variar, que decide salvar, ele é um garoto normal, e decide salvar uma princesa que estava sendo uma princesa alien, Yuka, sei lá como é o nome dela, mas uma princesa alien, vamos lembrar assim. E ele decide salvar ela porque estão tentando raptar ela para levar ela de volta ao planeta dela. E ele não deixa. Então,
O pai dela, bravo pela desobediência dela, decide colocar em perigo a vida das pessoas que moram aqui na Terra. Então Yuki tem que fazer alguma coisa, tem que ser forte, tem que derrotar esse cara, tem que fazer alguma coisa para salvar a humanidade. Bem dizer, essa é a premissa. Então, eu adoro esse tema. Não tem só isso na história, tá, gente? Tem muitas outras coisas, principalmente o sobrenatural, poderes, aliens, essas coisas. E eu gosto demais desse tema. Você soube mesclar com perfeição todos os tópicos que você se propôs a escrever. Ou seja, a sua história tem um grande potencial de ser tipo um best-seller nesse ramo, nesse tipo de história, sabe? É um tipo de livro que faz muito sucesso, não tem pontas soltas, tudo que você colocou é muito legal e muito conciso e eu gostei demais dessa leitura. Vamos para a parte que nenhum escritor gosta, que é a parte da gente descer o cacete no livro. O que eu não gostei dessa história? A frequência de spoilers que o próprio autor me dá da história. Ok, logo no início da história, na sinopse, o autor deixa claro que os 16 primeiros capítulos, a escrita dele não estava tão boa, ele estava iniciando no processo de escrita, então a gente sabe como é que é, né? A escrita é muito de prática. Então tá, eu entendi esse ponto. Agora, quando a sua escrita chega num certo grau de amadurecimento, o seu trabalho, a sua responsabilidade é reescrever os primeiros 16 capítulos e não me dar resumo do que vai acontecer em cada um deles. A história perde a graça. Por que eu vou ler se eu sei o que vai acontecer? Também reescrevendo essa história, você pode melhorar outros pontos que, com o passar dos anos, você não percebeu que tinha errado. Por exemplo, a troca de narrador. É muito comum que um autor troque de narrador e isso não é uma coisa muito legal. Um livro, pelo menos no meu ponto de vista, ou ele é escrito em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, ou em segunda pessoa, mas não fica mudando, oscilando e sem mesmo avisar a gente que mudou. Eu vi muito no primeiro capítulo, o personagem tá falando em terceira pessoa, o narrador, e de repente muda pro primeiro sem a gente saber. Eu fiquei meio assustada. Isso pra mim, ao meu ver, é um erro. Outra coisa que me incomodou muito, mas eu acho que é porque você não reescreveu esses primeiros capítulos. Então eu acho que tem muito erro que é de iniciante nos primeiros. Eles precisam ser reescritos, sabe? Um outro erro que eu acho muito de iniciante é você colocar a descrição excessiva de um personagem. Por exemplo, no capítulo 2, você vai colocar 5 personagens lá. Aí a Safira tem um poder tal, o Agni tem um poder tal, a mãe da Safira tem um poder tal, ele tem a idade tal, a fisionomia tal, a fraqueza tal. Se você fizer só uma descrição de cada personagem, eu não vou lembrar de nada e vai ter sido uma leitura inútil, além de eu achar cansativo e estressante não querer continuar a ler. Entenda, a descrição dos personagens ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser descrita no meio dos acontecimentos. Você não vai descrevendo um personagem tipo, o personagem tinha o olho tal, o cabelo tal, a cor tal, a gordura tal, o poder tal. Não, você vai colocando aos poucos. Você mescla a descrição do personagem com o que ele está fazendo, com o que está acontecendo. Assim não fica cansativo e eu vou me lembrar de como o personagem é. Basicamente, se você reescrever esses capítulos, esses erros vão ser corrigidos, porque você vai sacar o que eu tô falando. O próximo livro a ser analisado aqui é Agente Charlotte. É isso mesmo. Vai contar a história de Charlotte, uma policial federal que é muito intensa, ela não tira férias, ela leva a profissão dela muito a sério e, é lógico, é uma excelente profissional que pega, junto com um parceiro, um caso extremamente difícil, extremamente famoso e um caso, literalmente, o caso da vida dela e ela precisa resolvê-lo. Em paralelo, ela também tem que dar um jeito na vida amorosa dela, que é algo que ela não sabe conciliar. Ela não sabe se abrir com as pessoas, ela tem muita dificuldade em se relacionar com qualquer que seja a pessoa e com qualquer que seja o relacionamento, mas ela está em busca de um relacionamento novo, assim, acaba encontrando meio que de paraquedas e acaba tendo que conciliar tudo isso na vida dela. Vamos lá, pontos positivos da história. Eu gostei demais da nacionalidade contida no livro e da representatividade que eu pude ver logo nos primeiros capítulos. Logo nos primeiros capítulos eu encontro irmãos que foram criados sem os pais, o que é muito comum aqui no Brasil. Criados pela avó, eu mesma fui criada pela avó durante parte da minha vida. Moradores de comunidades de favela, também é muito comum. Uma mulher negra e gorda, dona de uma pensão. Olha só, uma das personagens mais importantes do livro é gorda, é negra, é dona de uma pensão. Eu achei isso muito interessante. Uma jovem que não encontrou emprego em sua área, então ela teve que dar os seus pulos para arrumar de um outro jeito para se sustentar.
E tudo isso é muito amarrado. Tudo isso ela colocou no primeiro capítulo sem ela simplesmente ir descrevendo tudo isso, sabe? Ela conseguiu fazer uma história e a gente descobrir tudo isso sem que fosse literalmente jogado na nossa cara. E isso foi muito legal. O que podia ser melhorado nessa história? A organização dela. Literalmente, essa história, gente, tem 5 capítulos ainda. Então não deu pra eu falar que a história está ruim ou tem pontos muito ruins na história, porque até onde eu li a história estava perfeitamente bem escrita, bem desenvolvida, bem trabalhada. O que eu não gostei em alguns capítulos, não são todos, é a falta de organização. Não sei se a autora escreveu pelo celular, o que aconteceu, que os capítulos ficaram tudo muito junto, não tem espaço, não tem aquele espaço do parágrafo, não tem, sabe, o travessão debaixo da linha, tá tudo muito junto, muito colado. E a falta de organização de uma história é muito prejudicial também, porque um leitor pode ver e a primeira impressão dele é que que a autora teve preguiça, então ele abandona a história. Por esse medo, eu sugiro que você revise os capítulos, só tomando cuidado mesmo com a organização. É literalmente só por causa da estética para nenhum leitor abandonar a obra sem saber que ele está perdendo uma obra muito incrível, muito fantástica. Gente, esses foram os livros analisados. Eu espero que eu não tenha magoado o sentimento de ninguém, tá? Essa é a minha opinião, lembrando que vocês não precisam levar em consideração. Eu também tenho livros no Notepad, eu sei como que é erros, eu sei como que é tá desconectado de vez em quando. Vira e mexe, eu dou uma revisada neles. Você pode ir aqui na descrição, ler e descer o cacete se você quiser. E por favor, não desistam de mim, se inscrevam no canal, deixe o seu like e comenta o que você achou desse vídeo, seja qual for a sua opinião, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.